Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite e a honra de participar dessa mesa. E, sem demora, eu quero passar a apresentação do meu texto. Como eu vou tentar seguir aqui uma leitura e em algum momento vou fazer eventualmente alguma acréscimo, mas planejei alguma coisa que possa ser apresentada entre 15 e 20 minutos, eu preciso de um pouco mais de atenção concentrada de vocês. Por isso que eu pedi para falar primeiro. Se aproximar de você é muito importante, você fique mais próximo do outro. Isso. Venha mais para perto, esse bate-papo aqui é para a gente olhar bem nos olhos. Ok. Para quem deseja anotar, eu vou falar sobre o mito moderno da juventude. O mito moderno da juventude, esvaziamento da experiência, desmemoriamento e desfuturização. Ok? Muito bem. A experiência histórica, a que chamamos de modernidade, tem um conceito de juventude, um de seus principais pilares. Se não se pode apontar para a caracterização etária ou biológica da condição juvenil como uma descoberta da modernidade, pode-se, com grande margem de acerto, falar da invenção da juventude enquanto categoria socioexistencial, política, cultural e histórica, como uma realização da modernidade cultural. Foi a modernidade que criou a juventude para poder criar a si mesma, e como criação ou autocriação típica e requerida exclusivamente humana, a juventude carrega consigo as marcas da habilidade de tudo que é criado pelo ser humano. Mais do que isso, a concepção de juventude participa do enredo geral de mitificações que plasmam a modernidade real. Há mesmo quem tome a juventude como um sintoma de modernidade. Um dos maiores indícios desse fenômeno está no modo como esta autocompreensão da modernidade se apresenta ou se representa nos textos em que a mesma se explicita e se constrói. Trata-se do modelo literário do jovem herói aprendiz, dos romances de formação, de Goethe, de Werner, de Augustus e outros, cuja presença já é menos enfática nos relatos historiográficos, sendo a juventude um tema inexistente no cânon historiográfico do século XVIII a XX, havendo uma presença desse tema apenas após a segunda metade do século XX. Como destaca Eric Hobsbawm, de modo mais radical em A Era dos Extremos, os jovens só passaram de estágio preparatório em direção à vida adulta para se firmarem como atores conscientes, como identidade e como período final do pleno desenvolvimento humano, somente a partir da década de 60, de onde, inclusive, a partir daí se estabeleceram novas relações intergeracionais. É interessante nesse contexto, o Hobsbawm também destaca que à medida que a juventude se apresenta como adquirindo identidade, ela passa a ser um alvo, de certa forma, preferido do próprio mercado. Outro índice significativo veio por conta da precária e quase inexistente dignidade filosófica da juventude. A dita transitoriedade deste momento da vida fazia com que a filosofia se concentrasse no adulto ou no homem maduro em suas funções psíquicas, morais e sociais, como modelo da presença singular do chamado sujeito transcendental. Chegando mesmo Kant a propor, na sua obra sobre a pedagogia, em um esquema que lembra Platão, que a infância
deve ser tratada como uma espécie de antídoto anti-selvageria, chamado disciplina, até que o adulto autônomo, escolarizado, disciplinado e experiente possa emergir. Somente pensadores marginais, como Rousseau, Nietzsche e Walter Benjamin, que não encontram lugar na consciência universitária, se voltaram para o sentido positivo filosófico da juventude e da infância, mostrando justamente o caráter revelador destas categorias para o sentido filosófico da modernidade, sendo que é principalmente na companhia deste último, ou seja, Walter Benjamin, que pretendemos seguir pensando aqui. A juventude é um modo de falar que tem. Nela, a modernidade se expressou como confiante no futuro, ou seja, como uma era sempre disposta a ultrapassar-se. E assim como a jovialidade passou a representar uma condição espiritual ou atitudinal, a modernidade também passou a ser um estado de espírito que se volta para um futuro de inovações, como verdadeira continuidade do presente. Impulsionada para a frente, a juventude entre mentes não dispõe de meios para se instalar na condução do futuro. Não é de seus atos criativos que depende do futuro, mas de sua integração e substituição às gerações ultrapassadas.